Saudações, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao segundo episódio aqui do Espaço da Bola Notícias, um canal diferenciado aqui do Espaço da Bola para falar de assuntos pertinentes do noticiário do futebol, né, trazendo informação de uma maneira diferente, opinião sobre o mundo do futebol de maneira geral, fugindo um pouco do escopo do canal Espaço da Bola tradicional que você está acostumado a acompanhar lá. A partir desse segundo episódio, eu vou estar trazendo também os episódios lá no nosso podcast no Spotify. Você pode acompanhar o link para seguir a gente lá no nosso podcast, lá pelo nosso Instagram, @Espaço da Bola. Então, também acompanha a gente lá pelo Spotify e também aqui no YouTube, não deixando também de se inscrever no nosso canal Espaço da Bola tradicional e também seguir as nossas redes sociais, beleza? Então, gente, esse episódio não tem muito como a gente fugir desse assunto do coronavírus. Não vamos entrar muito em detalhes sobre essa situação, a gente já falou sobre isso no primeiro episódio, né? O link para você acompanhar eu vou deixar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Mas vamos falar um pouquinho de uma notícia importante que saiu nessa terça-feira. Os Jogos Olímpicos desse ano de 2020 não vão mais acontecer nesse ano. Vão ser transferidos para 2021, o que afeta também um pouco, né, o calendário do futebol, porque os Jogos Olímpicos têm o futebol como uma das suas modalidades, só que não é uma modalidade principal, até porque só jogam com as equipes sub-23 e só podem ir 3 jogadores acima de 23 anos de idade. Apesar disso, muitos clubes não liberam os seus atletas para jogarem os Jogos Olímpicos porque eles consideram que não são data FIFA. Então eles não liberam seus jogadores para entrar em campo. Acontece que muitos jogadores são do sub-20 ou do sub-17 das equipes, jogadores que não são tão importantes na equipe principal. Os brasileiros dão importância para as Olimpíadas, mas ao redor do mundo não é visto com tanta importância. Então afeta um pouco o calendário do futebol? Afeta muito mais para a base do que prioritariamente para as equipes principais. Então, se a gente falou um pouco aí das Olimpíadas, vamos falar um pouco também do calendário. Quais são as soluções possíveis para o calendário? E esse vai ser o assunto mais abordado aqui nesse episódio do nosso Espaço da Bola Notícias. Então, eu vou trazer aqui algumas opiniões minhas, algo que eu vi também na internet, o pessoal comentando algumas opções sobre o calendário, como a gente pode resolver esse problema nesse ano, certo? Não é um problema de calendário nos anos comuns, para resolver o nosso grande problema nesse ano de 2020, que a gente vai ter uma paralisação grande aí devido a essa pandemia que está se alastrando pelo mundo todo. Os campeonatos já estão parados aí há algum tempo e vão continuar parados durante mais uma quantidade de tempo. O que acontece? Assim que acabar esse período de quarentena, que os times possam voltar às suas atividades, eles vão precisar de mais uma pequena pré-temporada, mesmo que seja de 1 ou 2 semanas. Então a gente já vai ter perdido muito tempo de campeonato. A Copa América foi levada para o ano que vem também. Mas a Copa América, aqui no Brasil, não iria parar o calendário brasileiro. O Campeonato Brasileiro continuaria acontecendo. Então, não solucionou uma parte do problema do calendário. Solucionou a parte que se remete aos jogadores desfalcarem os seus clubes durante as datas da Copa América. Então, os clubes não vão ter mais esses desfalques. O que acontece também, depois da Copa América, a gente teria o início da disputa sul-americana por vagas na Copa do Mundo, né? E eu acho que durante esse ano de 2020 a Conmebol poderia entrar em um consenso com todas as federações sul-americanas e jogar para 2021 o início dessa disputa de seleções, para evitar que a gente perca mais datas com datas FIFA. E aí também a gente poderia evitar um pouco desse calendário muito apertado, ou um calendário mais disperso, né? Jogando mais para o ano que vem. Eu acho que isso vai acabar sendo inevitável, porque eu não creio muito numa mudança de forma de disputa do Campeonato Brasileiro.
Mas vamos falar aqui de algumas opções. Já falei aqui das datas FIFA, das datas de seleções, que também são um pequeno empecilho. Mas vamos lá falar um pouquinho das opções que a gente tem em relação a esse quesito de calendário. O primeiro que vai acontecer é o quê? Voltar as competições regionais, campeonatos estaduais e campeonatos regionais, como a Copa do Nordeste e também a Copa do Brasil, né, que já está em disputa. O que acontece? A Copa do Nordeste ainda não terminou sua fase de grupos, bem como a maioria dos campeonatos estaduais. Aqui em Alagoas tem até equipes que já jogaram algumas partidas, então estão uma rodada à frente das outras, tem uma partida a mais que os outros. Então eu acho que encerrar os campeonatos estaduais e regionais agora, para quando a gente voltar, já dar início ao brasileiro, né? Os campeonatos estaduais acabarem sem campeões, eu acho que é uma solução inviável, apesar de eu ver muita gente comentando sobre essa solução, essa possível solução. Não acho que seja viável, porque a gente tem federações estaduais e também a Liga do Nordeste, que organiza a Copa do Nordeste, apesar de ela ser filiada à CBF, né, não é uma federação separada que organiza a Copa do Nordeste, é uma competição da CBF, mas quem organiza é a Liga, não é a CBF diretamente. Então, essas federações menores, elas precisam dos seus campeonatos para ter uma fonte de renda. É claro que os clubes filiados a essas federações, quando jogam nos campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, pagam uma taxa local para a federação, de 5 a 10% mais ou menos da receita bruta. Então, as federações têm uma receita durante todo o ano. Mas os campeonatos estaduais é onde a federação consegue seus direitos de propaganda, de patrocínio também. As federações conseguem parcerias por causa dos seus campeonatos estaduais. Existe também o empecilho de vagas. Por exemplo, os campeonatos aqui do Nordeste classificam as equipes para a Copa do Brasil do ano que vem, Série D do ano que vem e Copa do Nordeste também do ano que vem. Alguns estados classificam seus times pelo ranking da CBF, mas as principais vagas são para os campeões estaduais. E alguns times não vão querer abrir mão dessa vaga. Por exemplo, aqui em Alagoas, o líder do campeonato é o Murici. Então, o Murici estaria classificado para a Copa do Nordeste de 2021 se fosse declarado o campeão pelo padrão atual do campeonato alagoano. O CSA é a equipe melhor ranqueada na CBF em Alagoas, no território alagoano. Então, quem acreditaria que o CRB, que está melhor classificado que o CSA no campeonato alagoano, abriria mão de uma das vagas para a Copa do Nordeste do ano que vem por causa desse quesito aí de encerrar o campeonato alagoano? Então, essa solução eu já acho inviável para aliviar um pouco o resto do calendário brasileiro. Então, na minha opinião, é que como os campeonatos estaduais já estão em reta final, eles vão voltar depois que acabar esse período de quarentena. Talvez seja o caso de que as federações, em conjunto com a CBF, reduzam um pouco esse calendário. Botem as datas mais uma em cima da outra, evitem confrontos no mata-mata, de ida e volta, colocando partida única. Eu sei que é chato, tem que mudar o regulamento, tem. E é chato porque alguns times vão se sentir prejudicados por não poderem jogar uma partida em casa no mata-mata. Mas em um momento como esse, um momento de comoção pública geral, saúde pública mundial, né, em que a gente está perdendo muito aí do nosso dia a dia, eu acho que algumas concessões devem ser feitas. E essa pode ser uma das soluções, né, para a gente poder aliviar um pouquinho o calendário. Aqui em Alagoas, a maioria dos times tem 2 jogos ainda para fazer da fase de grupos. E depois teriam mais 4 jogos da fase de mata-mata, 2 da semifinal e 2 da final. Os jogos da fase de grupos eu acho que ainda vão acontecer todos, né? Então a gente precisaria de 2 datas. E aí das 4 datas a gente poderia reduzir 2, ganharia aí mais 2 datas para o campeonato brasileiro. Poderia achatar um pouquinho aí também os campeonatos estaduais, as federações estaduais assim, né, em concessão também com a CBF. Poderia vir uma ajuda de custo também da CBF para que eles possam readequar também os seus
calendários, né, as federações não saiam tão prejudicadas nesse quesito. Então, essa opção aí de encerrar os campeonatos regionais e estaduais, eu já descartaria e eu também acho inviável no quesito do futebol nacional aí, olhando no âmbito local de cada estado, porque as federações precisam dos seus campeonatos estaduais para terem sua principal fonte de renda durante o ano. Além disso, tem a questão de cada um dos clubes menores, que eu vou falar um pouco no final, porque envolve também economia, né? Não só calendário. Então lá pro final, fica ligado aqui que eu vou continuar falando sobre isso. Aliás, na descrição do vídeo, eu sempre coloco lá o tempo em que eu abordo cada assunto. Então é só você clicar lá, por exemplo, 5h39. Você clica lá, você já vai exatamente para o tempo em que eu estou falando daquele assunto. Tem lá na descrição, então vê lá que você já vai ver todos os assuntos que eu falei no vídeo. Outra situação seria a redução de datas do Campeonato Brasileiro. E aí eu vi também uma opção que seria os jogos acontecerem em turno único e depois no final ter semifinal e final entre os 4 primeiros colocados, já para reduzir a quantidade de datas. Aí um mata-matazinho no final. No primeiro episódio que eu publiquei aqui no Espaço da Bola Notícias, eu falei dessa opção e um seguidor já comentou aqui falando que a volta do mata-mata seria ruim para o Campeonato Brasileiro. Eu não acho que seria a volta do mata-mata, né? Eu não gosto muito assim do campeonato, o principal campeonato do Brasil acontecer em mata-mata. Muita gente diz que voltaria a emoção, né? Como o ano passado quase não teve emoção com o Flamengo sendo hegemônico aqui no Brasil. Então muita gente gostaria da volta do mata-mata. Também acho inviável por causa do quesito de datas. A gente já está com um calendário muito apertado sempre, naturalmente, né? Então com o mata-mata lá no final do campeonato, a gente apertaria mais ainda esse calendário. Eu acho inviável isso, mas esse ano a gente poderia adotar um tipo de mata-mata lá. Não acho também viável acontecer em turno único, porque algumas equipes teriam 10 jogos em casa, enquanto outras equipes teriam 9 partidas em casa. Algumas equipes seriam prejudicadas naturalmente, porque temos 20 equipes jogando o Campeonato Brasileiro, então a gente teria 19 partidas em cada turno. Se fosse realizado em turno único, seriam 19 partidas para cada, então algumas equipes teriam um jogo a menos dentro de casa. O que é que eu imaginei? O Campeonato Paulista, por exemplo, ele se divide em grupos. E aí quem está no grupo A joga com quem está no grupo B, C e D. Você não joga com os times do seu próprio grupo, mas a sua classificação é contra os times do seu próprio grupo. O que eu sugeriria para o Campeonato Brasileiro? Não fazer essa divisão de grupos, certo? Em que os times vão se classificar em cada grupo, não. A classificação é uma só, geral. Entendam primeiramente isso. E depois você faria, por exemplo, um turno, você faria as 19 partidas contra todo mundo. E aí, para complementar, né, para não ter esse problema também do quesito de você jogar uma partida a mais ou a menos dentro de casa, a gente poderia organizar para que os times jogassem mais algumas partidas contra alguns times selecionados, certo? Não contra todos os outros, para ter as 38 rodadas. Mas, por exemplo, em São Paulo, você tem 5 equipes jogando a Série A. Você tem o Bragantino, que se classificou recentemente, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Então, para que houvessem todos esses confrontos entre os times paulistas em jogos de ida e volta, por exemplo, o São Paulo tem que ter clássico contra o Palmeiras fora e dentro de casa. Seria também algo para a gente dar mais emoções aos clássicos. Então você teria, por exemplo, os 19 jogos do São Paulo, nesse caso, contra todos os outros times, e aí você botaria o São Paulo para jogar no segundo turno, entre aspas, contra o Palmeiras, o Corinthians, o Santos e o Bragantino, pelo menos, para que você tivesse os times de São Paulo se enfrentando 2 vezes no Campeonato Paulista, dentro e fora de casa, né? Os clássicos todos acontecendo 2 vezes, para dar mais emoção também ao Brasileirão. E, por exemplo, você não ter no Rio Grande do Sul o Grêmio e o Inter se enfrentando apenas uma vez, né? Aí ia ser na casa de quem? Seria uma briga. Então, pelo menos deveria ter ida e volta dessas 2 partidas de clássicos. E aí você poderia selecionar, por exemplo, 9 equipes
para que todo mundo jogasse no segundo turno. Então você evitaria de ter as 38 rodadas. Você teria apenas 28, o que enxuga um pouco a quantidade de jogos. Diminuiria, achataria um pouco a competição, perderia datas, é claro, perderia a transmissão de televisão, receita de jogos, mas pelo menos você teria um campeonato mais intenso, mais disputado, com menos rodadas e tal, e aí a gente poderia trazer uma carga emocional maior. Um deslize assim, 5 partidas em sequência que você perca, seria muito mais doloroso para uma equipe, por exemplo, do que perder 5 partidas em 38. É um universo maior, seria um prejuízo menor. Então, essa sugestão faria com que você jogasse com todas as outras equipes, uma vez pelo menos, e também no retorno você jogaria com mais 9. Então você teria todos os confrontos estaduais, né, regionais, todos os clássicos regionais acontecendo 2 vezes. E aí também você ainda jogaria com algumas outras equipes, aqui ou ali, também, para poder completar todas as 28 rodadas que eu sugeri. É claro, algumas equipes vão ter confrontos mais pesados do que outras. E aí caberia também para uma discussão de calendário da CBF para equilibrar todos esses confrontos. Claro que sem escolher os confrontos, cada um, não, esse time vai jogar com A e não joga com B. Esse daqui vai jogar com C e não joga com D. Isso daí já seria uma manipulação. Mas poderia separar as equipes em potes, né, de acordo com o ranking da CBF, por exemplo. A gente poderia utilizar alguns critérios, né, para tentar equilibrar um pouco mais essas partidas. Seria também uma opção. Eu pensei nisso aí e queria saber a opinião de vocês sobre esse formato. E passando também por outra situação, é a ampliação do calendário. Eu acho que vai ser inevitável, porque qualquer método que se adote, mesmo assim a gente já vai perder muito tempo. Eu acho que a gente vai perder 1 mês ou mais de jogos. É capaz de a gente perder uns 2 meses também de futebol, e aí vai ter que alongar o calendário. Ele acaba geralmente no começo de dezembro. Talvez tenha que jogar para o final de dezembro. E se não houver adequações, tiverem todas as competições acontecendo normalmente, esses jogos vão ter que ir bem mais para frente, para janeiro, né? Então, o Campeonato Brasileiro terminaria em janeiro de 2021, o que faria férias em fevereiro, pré-temporada em março, e aí o ano que vem teria que ser achatado novamente. E aí a gente poderia achatar os campeonatos estaduais e regionais um pouquinho, né? Evitar uma quantidade muito grande de jogos para os campeonatos estaduais, para poder haver uma adequação de calendário, achatar um pouquinho também ali a pré-temporada, seria inevitável, eu acho. Então, eu acho que a ampliação do calendário, ela não só é uma opção, mas também como é necessário para a gente poder adequar novamente o calendário e terminar, né, o calendário do futebol brasileiro nesse ano. É inevitável, eu acho que isso é o que de certeza vai acontecer. É muito difícil que a gente termine na data prevista no início do ano, né? Já foi noticiado que o calendário vai ser estendido até o dia 28 de dezembro. Então, não só uma opção, eu acho que é inevitável a extensão do calendário por parte da CBF, né, e das entidades que organizam o futebol brasileiro. Então, por fim, vamos falar dos clubes. Muitos clubes já anunciaram que rescindiram o contrato com todos os seus atletas. Por quê? São equipes pequenas que não têm calendário para o resto do ano. Por exemplo, o Sergipe, de Sergipe, né, obviamente, já rescindiu o contrato com todos os seus atletas, porque não vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Estadual de Sergipe, o Campeonato Sergipano, já foi suspenso também, e o Sergipe não tem como bancar o salário dos seus jogadores. Infelizmente, eles pretendiam encerrar a temporada agora em abril, né? E o que me parece que não vai acontecer, né? Não vai ser viável de acontecer agora em abril, vai ter que jogar para maio, para junho. E como é que eles fazem de arrecadação? Não tem dinheiro. Os clubes não vão ter condições de bancar a sua folha salarial, né? Alguns clubes, nos casos os grandes, vão ter um problema de dinheiro, claro, de orçamento, de planejamento, vão ter que refazer pré-temporada, vão ter que se readequar a esse calendário, vão ter perdas de orçamento, perdas de arrecadação, mas os times menores vão ter um prejuízo muito maior, porque eles têm um orçamento muito reduzido e muito mais contadinho.
não tem crédito para fazer empréstimos, né, para poder bancar uma ampliação de contrato desses jogadores, que eles estão encerrando os contratos. E eu acho que a partir daí parte também de uma intervenção da CBF. A CBF foi o órgão esportivo brasileiro que mais lucrou no ano passado, teve mais receita até do que o próprio Flamengo, que é um clube que explodiu de receita no ano passado, né? A CBF teve lucros maiores do que o Flamengo. Então a CBF poderia usar esse lucro, poderia usar todo esse dinheiro para, ao invés de investir numa seleção, que pouca gente hoje dá muita importância para a seleção brasileira, né? Damos muito mais importância para os clubes e nossos campeonatos. A CBF poderia investir nos seus campeonatos, nas suas federações, e não só pensar no crescimento próprio da própria confederação, poderia pensar também em manter os campeonatos estaduais, manter as equipes menores. Porque não só os clubes estão sem dinheiro para pagar seus atletas, como os atletas agora recebem muito pouco dinheiro. E já deveria ter uma intervenção da CBF maior quanto a isso, para que esses atletas que recebem menos, né, alguns recebem até salários mínimos e só jogam de janeiro até abril, a CBF já deveria ter um olhar mais precavido para esses caras, né, ao invés de pensar só nos clubes grandes, na seleção, que são milionários, deveria já ter uma visão melhor para esses caras que recebem menos. E agora principalmente, então, eu acho que a CBF deve intervir nas federações, deve distribuir, sei lá, dinheiro, deve ajudar as federações, os clubes menores, com a ajuda de custo, bancando os salários dos clubes menores, folhas salariais que chegam de 50 a 100 mil reais, e aí eles ajudam alguns clubes aqui e ali que não têm condições de se manter sequer mais 1 ou 2 meses. Então a CBF poderia ajudar esses times que não têm divisão, times que estão na Série D, né? Eu acho que seria um investimento relativamente pequeno para a quantidade de dinheiro que circula dentro da CBF e ajudaria também numa questão humanitária, que é o que a gente precisa se preocupar mais agora. Não só numa questão de crise econômica, uma questão social, uma questão de saúde pública também, mas não é o assunto que a gente está abordando aqui, mas também são clubes que estão quebrando e não estão conseguindo manter os seus funcionários e atletas recebendo os salários. Estão rescindindo e estão encerrando as suas atividades por aqui, sem sequer se preocupar também, às vezes, com a continuação do campeonato estadual, porque não teria como honrar seus contratos e obrigações, porque não tem receita. Então a CBF poderia ajudar nesse quesito. Na minha opinião, deveria. E também, gente, tem alguns clubes grandes, aí isso daí já seria uma atitude humana, né? Uma atitude legal, interessante, que, por exemplo, o Flamengo, como eu falei, que também é um clube milionário, né? Tem receitas milionárias, poderia dar até alguma ajuda de custo, né? Para ajudar alguns clubes menores. Os clubes com mais dinheiro circulando poderiam ajudar as equipes menores a, pelo menos, manter um pouco do seu elenco, né? É claro que nem todos vão conseguir manter todos os jogadores, mas pelo menos que conseguissem manter uma certa quantidade de jogadores para quando voltar agora, eles conseguirem ainda retomar o campeonato estadual. Alguns clubes não vão conseguir fazer isso sem ajuda. Então, eu acho que a gente precisa também olhar por esse lado social, esse lado humano, e cada um fazer também a sua parte. Mas é isso, gente. Trouxe aqui algumas sugestões, algumas opiniões sobre o calendário do futebol brasileiro. Então eu queria saber também a sua opinião. Corre lá no canal do YouTube se você estiver acompanhando pelo Spotify, né, pelo nosso podcast. E também se você já estiver no YouTube, comenta aqui o que você acha. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais. Eu vou deixar o link todos na descrição do vídeo aqui do YouTube e também nos comentários lá para você acompanhar a gente, beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado por acompanharem aqui o nosso canal, se inscreve, beleza? E um grande abraço a todos, valeu, até o nosso próximo episódio.